Bem-vindos a mais um VivaCast. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que bom que você está aqui conosco hoje. Hoje é um episódio muito especial. Está conosco o pastor Rubem Dário, da Argentina. Apóstolo Rubem Dário está conosco nesse tempo. Nós estamos aproveitando a estadia dele nesse lugar para que possamos compartilhar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, ouvir testemunhos de milagres. E hoje um pouquinho da história dele e também uma palavra muito profética sobre as nossas vidas. Deus abençoe, pastor Rubem. Seja muito Bendiciones. bem-vindo. Me equivoco siempre con Wilson, Wilber, pero sé que es William. Eu sempre me confundo entre Wilson e William. Pero, Wilber. William. Wilber y Wilson, pero es William. Isso. William. No, ahora lo recordé. Para quem está assistindo de fora, a gente está com o pastor Wilson traduzindo, o pastor Rubem, que ele é da Argentina, então ele fala espanhol. Ainda não fala português, né, pastor? No, pero estoy aprendiendo, ¿no? Mas eu já estou aprendendo. Comprende bien, ¿eh? Te voy a revelar que es verdad. Estoy en un nivel, pero ¿qué pasa con lo mío? Tengo miedo de decirlo mal y no lo digo. Eu tenho medo de falar algo ruim, então Pero, não por falo. ejemplo, tengo una aplicación Eu tenho um aplicativo Ah, que yo es como un juego, pero es para hablar, a ver. Duolingo? Lo conocen. Sim. Es Eu uso para inglés. tremendo. Sim, muito muito legal. bom. Y bueno, ahora está cargando y Em breve o pastor falar português fluidamente. Ainda por esse momento necessita tradutor, mas... escuche. Repite. Tudo bem. Pero ahí me hace escribir en portugués. Está bueno. Mas No, si yo tengo que hablar portugués. Eu tenho que falar Amém. português. Pastor, eu queria que você, antes de nós entrarmos na palavra, que você compartilhasse como foi a sua conversão, como você conheceu a Cristo. Eu sei que você tem uma caminhada muito longa, mas houve um momento em que você, de fato, teve uma experiência com Cristo e se voltou a Ele. E como foi esse momento na sua vida? Yo conocí a Cristo en la peor situación de mi vida. Eu conheci a Cristo na pior situação da minha vida. O sea, estaba en un estado Eu estava num estado que ningún hombre en la tierra, mujer en la tierra me podía sacar. que nenhum homem poderia me tirar. Yo hablo siempre de la palabra donde dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, Como o salmista Salmo falou, 40, e com paciência esperei o Senhor. y él me oyó E ele me ouviu. y me sacó del pozo de la desesperación, E me tirou do del poço do lodo abismo. cenagoso, y me puso sobre la peña, E me pôs sobre a y rocha. puso un cántico nuevo. E pôs um cântico novo. Muchos oirán, verán Muitos vão ver y creerán. e vão crer. Amén. Entonces, mi conversión costó mucho, Minha conversão foi muito cara. porque Dios me llamaba Porque Deus me chamava y golpeaba la puerta, e batia na porta. pero yo no quería abrir. Mas eu não queria abrir. Resistí el llamado de Eu Dios. resisti ao chamado de Deus. Y sí que dice el ser humano, porque no es bíblico, O ser humano diz, porque não é no es bíblico, bíblico, dice Dios llama con amor o con dolor. que Deus chama com amor ou com dor. Eso no es bíblico, Isso não é bíblico. no lo dice la Biblia. A Bíblia não fala. Cuando Dios llama, llama. Quando Deus chama, chama. ¿Mm? Indiferente se é por dor, por amor. Dice que el profeta, si no recuerdo, el profeta Ezequiel, O profeta Ezequiel falou, estaba sentado estava sentado. y Dios lo llama. Deus o chamou. Y dice que lo agarra del pescuezo. Então Deus agarrou ele pelo pescoço. Cuando Dios llama, llama. Quando Deus chama, chama. Jeremías es llamado. Soy pequeño. Jeremias foi chamado e era No pequeno. me digas, sos pequeño. Deus não quis saber se ele era pequeno. Y Dios me llamaba, E Deus me chamava. pero yo no quería el llamado. Mas eu não queria o chamado. No quería. Eu não Yo queria. tenía esta respuesta siempre. No es mi tiempo. Eu dizia, não é meu tempo. Yo conozco a Dios. Eu conheço a Deus. Porque me persinaba Porque foi o que me y le ensinaram. pedía a Dios. Sim. Era católico. Eu era católico. Sí, no era católico. Pero decía que era católico Sim. para zafar de los Eu evangélicos. só dizia Sim. que era católico para sair dos evangélicos. Pero me hablaban mucho. Recuerdo que yo me enamoré de mi esposa. Eu fiquei apaixonado pela minha Ella esposa. estaba apartada, pero era cristiana. Ela era cristã, Si no hubiera estado apartada, yo no la hubiera conocido. mas ela estava longe do Senhor. Pero después cuando nos unimos, Quando nós nos empezamos, unimos e ella casamos, quiso volver a Dios. ela voltou ao Y Senhor me quiso llevar a mí. e quis que eu fosse junto. Yo con tal de conquistarla, E eu queria yo conquistar. fui a la iglesia. Eu fui à igreja. Sim. Pero, Estratégia. pero nunca estuvo en mí
en querer conocer o buscar a Dios, Eu nunca quis conhecer a Deus. porque yo tenía un concepto malo de la iglesia evangélica Ok. o de la iglesia cristiana. Eu tinha um conceito errado Mi da igreja padre- evangélica. Mi padre inculcó en mi vida, ¿no? Acerca de la iglesia evangélica cristiana, que los pastores se acostaban con las mujeres, que robaban la plata. Meu Eso pai fue falou muitas desde coisas niño, acerca da igreja evangélica, dos pastores, do dinheiro, que eran vagos, que un montón de cosas malas. um monte de coisas más. Entonces yo no creía en esa mentira porque para mí era una mentira. Então eu não cria no Entonces evangelho yo que parecia uma odiaba a los mentira. evangélicos. Eu odiava os evangélicos. Literalmente, si yo podía poner una bomba en una iglesia, la ponía y que Se eu exploten pudesse todo. botar uma bomba na igreja, eu botava. Nossa. Además, un día estaba en una iglesia, Um dia eu estava cual numa igreja, hoy es la iglesia central de Pasión por las Almas, del apóstol Ricardo Millán, que é a igreja hoje de Paixão pelas Almas, que hablé es mi Melquisedec o mi padre que é espiritual, meu así por decir. Melquisedeque hoje. Y estaba en esa iglesia Estava nessa igreja, y mi cuñado se había convertido. meu cunhado se converteu. Era mi amigo, no estábamos convertidos, nuestras esposas sí, Ele era meu amigo. pero él no estaba A convertido. nossa esposa era convertida. Y fue un encuentro. E ele foi no Y encontro. cuando vuelve del encuentro no era más el mismo. E quando ele voltou, ele não era mais o mesmo. Me quedé solo Que tristeza. porque se convirtió. Eu fiquei decepcionado porque ele se converteu. Y yo estaba ahí, fui a recibirlo. Eu fui recebê-lo. Entré a la iglesia estaba llena, A igreja estava cheia, grande. muito grande. Y venían los hermanos E vinham os irmãos. y me venían a hablar. E vinham falar comigo. Y yo le decía, salí de acá pues te doy una trompada. Eu disse, sai daqui senão eu dou um soco. Uau. Y cuando venían cerca, E quando Eu lhe chegavam dizia perto, esto. eu dizia isso. yo pongo una bomba acá y explotan todos. Eu vou botar uma bomba e explodir com Nadie se vocês. atrevía a acercarse a mí. Ninguém ficava perto de mim. Mi cara, mi forma, A minha mi cara, agresividad eu era me tenían agressivo. miedo. E isso trazia medo. De ese entonces, 12 años después, 12 anos depois, yo estaba predicando en esa eu iglesia, estava pregando nessa igreja, dando testimonio de lo que Dios había hecho. dando en mí. testemunho do que o Nossa. Senhor fez. Como isso? Como que houve essa reviravolta? Vamos dizer assim? Pasó lo siguiente. Yo siempre enseño esto y lo he enseñado acá. Eu sempre ensino isso, vou ensinar Ya aqui. ustedes lo han escuchado, pero no lo han escuchado ahí quizás. Y yo digo, el corazón, ¿entendí esto? El corazón del hombre es como un cajón de una mesada, de una cómoda, de un mueble. O Onde coração guarda do homem cosas. é como uma gaveta de móveis. Exacto. Que solo está diseñada para tener ciertas cosas. Só está pronta e feita Ah, para ter Por algumas coisas. ejemplo, está la cama y usted tiene la mesita A cama você tem a que tiene el mesa, cajón. que tem a gaveta. Y usted viene y pone cosas. Você pone vem e bota cosas, coisas ali. O en la guantera del auto. Ou então ali o porta-luva. Y usted pone cosas. pone Você cosas. vai colocando coisas. Llega un momento que usted le hace fuerza porque no entra más Chega um nada. momento que você tem que fazer força porque não entra nada. O lo defonda. O lo rompe. Ou então você afunda ou elas quebra. El corazón del ser humano puede resistir ciertas cosas. O coração do homem pode receber muitas Y hay coisas. personas como yo Pessoas como eu que guardaban las cosas. que guardava as coisas. Lo peor que puede hacer el ser humano es guardar y creer que va a poder sobrellevar. O pior das pessoas é pensar que pode Entonces, guardar mi e infancia carregar. no fue buena porque mis padres se separan desde que yo tenía 7 años. Quando eu tinha 7 anos, meus pais se Yo vengo separaram. a ser el segundo. Yo soy el mayor de 5 hermanos de Eu papá y sou o mamá. mais velho dos 5 irmãos. Antes que yo nace un hermano y le ponen por nombre Darío Rubén. Muere. Wow. Y cuando nazco yo me ponen el mismo nombre pero al revés, Rubén Darío. Eu tive um irmão que nasceu antes de mim, Entonces ele son morreu. muchas cosas, muchos factores. Recuerdo, no sé cómo dice acá, Eu não sei como diz aqui. pero por ejemplo, allá cuando una persona, un bebé, tenía mal de ojo o ojeo, se le decía, llevaban a la curandera, a la bruja, Quando uma para- criança tinha trisa, levava a curandeira. y le curaban el ojeo. Então ela é curada da trisa. O cuando un bebé, no sé cómo se le dice acá, estaba empachado, problema que volvía. Então quando uma criança tinha problema de refluxo, La gente de allá de Argentina lo ponía al bebé de espalda y le estiraba el cuerito o le curaba el empacho. então eles faziam simpatias para curá-lo, ¿Eh? Es todo como si fuera brujería. como bruxaria. Sim. Ujú. De la cultura ya, no sé si acá también lo practican. Sim. Isso é um Hum. caso de cultura. Entonces mi mamá me recordaba, dice que cuando yo nací era muy hermoso, un bebé muy hermoso. Minha mãe disse que quando eu nasci eu era uma Tenían criança mucha muito envidia bonita. de mí.
Entonces, dice que cuando yo tenía ojeo, ¿no? Me llevaban a una mujer que curaba, Então, quando eu tinha 13, uma mulher me curava, pero dice que esa mujer no me curaba. mas ela não conseguia me Entonces, curar, ¿por qué? Porque esa mujer sabía lo que yo iba a hacer hoy. porque essa mulher já sabia Y quem eu ia siendo ser. bebé, Mesmo sendo bebê. ella metía su dedo, su mano y me hundía la mollera. Quando ela bateu o dedo na minha moleira, Ela já sabia. ¿Se entiende? O diabo Sim. já sabia já. Pero no pudo. O sea, yo fui atacado en muchas áreas que eu hoy fui atacado em comprendo. muitas áreas que hoje eu compreendo. Cosas que me tocaron vivir, que fueron. Entonces, aprendí algo. Então eu Desde el aprendi momento algo. que se separaron mis padres, a guardarme las cosas y hacerme responsable. Desde que meus pais se separaram, eu guardava as coisas e eu era Y yo responsável. empecé a trabajar desde los 8 años. Eu trabalhei desde os 8 anos de idade. Y usted dice trabajar. Recuerdo que mi papá no estaba y mi mamá se había quedado sola. Y ella trabajaba, yo a veces cuidaba a mis hermanos. Meu pai não estava, minha mãe Pero era aunque era muy sozinha. niño, yo decía, yo no podía ver a mi mamá así. Eu já trabalhava e eu era criança Y e a eu la dizia, vuelta de casa não quero ver minha mãe assim. había una verdulería. E perto de Vendiam casa tinha uma fruta, verdureira, vendia verdura. fruta. Y yo me acuerdo que me mandaban a comprar a la panadería y a la verdulería. Y yo le pedí trabajo a los 8 años al E eu fui verdulero. comprar na varrer. verdureira e pedi trabalho para varrer. para- Quantos anos? 8 anos de 8 idade. anos. y me daba la fruta. Y yo llevaba a la E casa. me dava a fruta. fruta como salário. Desde ahí empecé a trabajar. Desde aí eu comecei a trabalhar. Yo me fui con mi papá. Desde que tengo uso de razón y desde que tuve la fuerza, mi padre lo único que hizo es usarme O único que meu pai me fez foi me usar para trabajar. para o trabalho. Todo lo que logró mi padre fue porque me usó a mí. Tudo que o meu pai conquistou foi porque me usou. Trabajo forzado, trabajamos con camión, carga de camión. Trabalho com caminhão forçado. Como siempre digo, me tocó la madrastra más mala que te puedas imaginar. E a madrasta minha era muito má. Las cosas que yo he pasado, As coisas que aconteceu comigo, los castigos que mi padre me ha dado porque ella le metía. o castigo que o meu pai dava por causa da mentira. Nosotros teníamos caballos de carreras y en los caballos de carreras cuando va corriendo se le pega con una fusta, no sé cómo se dice acá. Es como una fusta se le llama allá. Es de fibra, finito, Assim, cubierta en cuero. assim, ¿Mm? Tipo No, como un chicote. látigo, Um chicote. chicote. como Cristo, que daba todas las marcas. Ele me surrava, batia com chicote e ficava marcas igual Piernas, Cristo. las Na palmas. perna, nas costas. Como siendo el mayor siempre trataba de buscar y consolar a los demás y Como eu era ayudar. mais velho, eu tentava consolar e ajudar meus irmãos mais novos. Pero todo lo que vivía y lo que vivían los demás, Tudo que eu vivia, que eles viviam, eu guardava tudo. hasta que a una edad dije, bueno, me vuelvo con mi mamá. Agora eu disse, então eu vou com a minha mãe. Porque trabajaba con mi padre, o sea, aunque trabajaba y mi padre con su esposa tuvieron hijos, E o meu pai com sua esposa tiveram filhos. nosotros nunca recibimos el amor. Nós nunca recebemos amor. Recuerdo que mi padre llegaba al momento que salía de vacaciones y se iba a otro estado, Eu lembro que meu pai De saía acá a São de Paulo. férias para outro estado. un lugar lindo. Y a nosotros, los que estábamos con él, quedó en una parte con mi mamá, somos 5, y una parte con él. E uma parte estava com minha mãe Y e com nos meu pai. dejaban en las casas E de los eles parientes. iam para férias e nos deixavam em casa Y él de se iba parentes. con sus otros hijos y sus esposas. E ele ia só com os outros A filhos e vacacionar. esposa. Todo eso guardábamos, Tudo isso eu guardava, soportábamos. suportava. ¿Cuántas veces, me acuerdo, vivíamos en una parte donde teníamos una habitación acá y ellos tenían la casa acá? Esta era una habitación y acá estaba la casa. E nós Y acá, morávamos. acá en esa casa dormíamos, nosotros éramos chicos. Nós era criança, Com nós mis morávamos hermanos. numa casa sozinha e eles moravam em outra casa. Y de repente comíamos todo, pero de repente hacían postres. Y a nosotros nos mandaban a dormir. Y ellos iban. Eles tinham sobremesa, mandavam nós dormir e eles comiam. No éramos pequeños. Nós éramos pequenos. O sea, si yo empiezo a contar, no terminaría. Se eu começar a contar, eu não termino. Pero siempre llevé a soportarlo. Eu sempre suportei. Yo no entendía. Eu não Siempre entendi. digo esto, mis padres siempre tuvo camiones Meus pais sempre teve caminhões. y cuando tenían que hacer el motor se les sacaba el motor y quedaba todo ese hueco.
Então, quando tinha que fazer o motor, Yo me tirava o acuerdo que motor me e colocava. encerraba, ¿no? Y siempre hablaba con alguien. Hoy entiendo con quién hablaba era con Dios. Pero en representación eran mis juguetes. Puedo decir algo conocido, la Tortuga Ninja, Sim. un Mansinger. Eu falava com bonecos, Y tenía los muñecos y me metía dentro de los motores del camión que no tenía el motor eu botava os bonecos no caminhão que não y tinha hablaba motor con ellos. e falava com eles. Era ellos quien le contaba. Era una persona que siempre estaba conmigo. Havia uma pessoa que sempre estava comigo. Y muchos pueden decir alguien imaginario. Muitos podem dizer que foi uma imaginação, Pero hoy que sé la verdad, sé que siempre Dios estuvo mas eu conmigo. sempre soube que Deus estava comigo. Siempre. Sempre esteve comigo. Verdaderamente yo no sé lo que es un amor de un padre. Eu não sei o que é o amor de um pai, Porque mi padre me usó, se equivocó, porque meu pai errou. hizo mucho daño. Fez Recuerdo muito una mal. vez. ¿Tú quieres? Cuente. Sim, por favor, professor. Eu tô um pouco indignado com seu pai, mas pode. Sí, pero yo Mas eu lo compreendo. amaba. Eu amava. Lo amaba. Quizás se equivocó mucho y pagó el precio. Ele errou muito e pagou o preço. Entendemos que tudo tem um propósito. Pagó un precio. Pagou um preço. Entonces, recuerdo que una vez me manda a comprar carne Uma vez ele me mandou comprar carne y yo me equivoqué de carne. e eu errei da carne. Y agarró esa carne, Ele pegou essa carne me corrí, e eu corri. quedó tampada en la pared. Antes las camas eran de metal, As camas eram de metal. tipo resortes cuadraditos chiquitos, no sé si acá también. Aham. Le sacó el colchón. E arrancou o colchão. ¿Y porque me equivoqué de comprar carne? Vas a dormir ahí. E porque eu errei de comprar carne, ele fez eu dormir em cima das molas. Pero no era él. Mas não era ele. Sim. Entonces fueron muchas cosas hasta que decidí ya a una edad. Me acuerdo que a los otros, mis hermanos, que los amo, E os meus irmãos que eu os amo, a ellos les compraban ropa nueva, por ejemplo. para eles comprava roupa nova. Y a nosotros nos daban ropa que le daba a alguien usada. E para nós era roupa que os outros davam. Me daba vergüenza ir al colegio con esa ropa, Eu tinha vergonha de ir na escola, pero tenía que ir, mas eu tinha que ir. tenía que obedecer, Tinha que obedecer, porque si no recibía el castigo. porque senão era castigado. Y eran fuertes los castigos. E era muito forte o castigo. Entonces fueron muchas cosas. Foram muitas coisas. Estuve viviendo en muchas casas, Eu vivi em muitas casas. porque de repente me dejaban en una casa, mi mamá no podía. Me deixavam numa casa, minha Viví mãe un não año podia. acá, viví un año acá, viví en muchos lados. Vivia num ano aqui, outro lá. Con parientes, Parentes, viví de todo, vivi de tudo. pero siempre lo pude soportar, Mas eu sempre pude lo suportar. guardé. Y el ser humano cree que no está, O ser humano acredita que não está nada. pero como hoy les enseñaba, el alma es el asiento de la voluntad del hombre, A alma é o centro da vontade do homem, donde se manejan las emociones y los sentimientos. onde maneja as emoções e sentimentos. Entonces el alma es la mente, A alma é a mente. y la mente está ligada al corazón. E a mente está ligada ao coração. Y la mente es como el disco rígido de la computadora. E a mente não dá para corrigir igual ao Todo lo computador. almacenas y está ahí. Está armazenado. Entonces la mente nunca olvida. A mente nunca se esquece. Por eso el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Por isso que o salmista disse, o meu embrião vira os teus olhos. O sea, que él estaba recordando cuando recién estaba siendo formado. Ele estava se lembrando de quando ele estava sendo formado. La mente nada olvida, está todo A ahí. mente nunca esquece. ¿Y qué pasa cuando hay un daño hecho por el enemigo? E o que acontece quando há uma ferida feita pelo inimigo? El diablo sabe dónde tocarte para sacar lo peor de ti. O diabo sabe onde Y se usa el tocar daño que te causó para tirar o pior de para ti. que tú dañes a otro. E então ele usa a ferida para que você Hay fira una outros. película que se llama La Cabaña. Há filme que se chama Já- A Cabana. Já ¿Es sanidad interior? Já assisti. Muito forte. ¿Mm? Entonces él tiene que perdonar al asesino de su hija. Ele tem que perdoar o assassino da sua filha. Pero hay una parte de la película Mas é uma parte do filme donde él va a envenenar al padre. Sí. Porque era alcohólico. Então ele vai até o pai que Él era estaba alcoólico. enojado con el padre. Ele estava enojado com o pai. Y él hizo algo mal y no pudo perdonar al padre. E ele não pôde perdoar o seu pai. Entonces las tres personas que representaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, As três pessoas nessa representavam película. o pai, o filho e o Espírito Santo. ¿no? Lo lleva a esa estancia y le da como en una pantalla que vea a un niño siendo castigado. Ali é uma criança sendo castigada, tipo um filme. Y él pensaba que era él el niño, E ele pensava que aquela criança era ele. pero no era él, Mas era não su era ele. padre. Era o seu Sim. pai.
Y ahí en esa película, él entendió Então ele entendeu que lo que él vivió o que ele viveu no era porque el padre tenía el gusto, não era porque o pai não sino gostava porque el dele, enemigo lo había dañado a él. mas porque o inimigo tinha ferido a ele. Por eso todo esto es muy profundo de Por hablar. isso isso é tão profundo de falar. Por eso puedo hablar bien de la materia por todo lo que yo viví. Eu posso falar bem da matéria por aquilo Por que eso eu já yo vivi. enseño esto. Si Dios te sacó de la adicción, ¿por qué tuve que pasar en la adicción? ¿Por qué no vino antes mi rescate? ¿Por qué tuve que parecer una enfermedad? ¿Por qué no hacemos todo antes? ¿Por qué no vino antes? Y dice la palabra que todo es permitido de Dios. Tudo é permitido por Deus. Entonces, Dios a veces te permite estar del otro lado. Deus permite você estar no outro lado. Porque cuando te llama a Él Quando ele te chama, y Él te sana, e te ele te libera, cura e te liberta, tú ya sabes cómo trabaja el enemigo. você já sabe como o inimigo trabalha. Entonces yo en muchas áreas Então nessas que el muitas enemigo ha áreas atacado que el y enemigo Dios me me ha dado la atacó, victoria, me ha sanado, e Deus me curou, yo puedo llevar a otros a ese camino. eu posso levar outras pessoas Como esa a esse película caminho. Como esse filme Compreendi. que le está mostrando el Espíritu Santo, que era lo que lo gobernaba. Su que é o propio Espírito Santo que padre, governava. el abuelo, É por isso que Deus permite essas situações, pastor, para que, por exemplo, o pai desse moço do filme, ele poderia ter escolhido ser diferente, mas ele infelizmente fez a mesma coisa com o filho. exacto. Então Deus permite isso para forjar essas pessoas, é isso? Por eso nadie viene a Dios si no es Dios quien lo llama. Não é ninguém vem a Deus se não for Deus chamando. Cuando Jesús va a buscar a Pedro, Quando Jesus vai buscar o Pedro, Pedro estaba en su peor momento. Pedro estava no seu pior Su momento. alma estaba destruida. Sua alma estava destruída. No tenía que dar a la familia. Ele não tinha o que dar para a família. La gente que trabajaba con él tampoco. Las Era mucha personas la que trabajaban responsabilidad, con él. mucha la presión. Ele não tinha nada, era muita pressão. Y ahí fue Jesús. Aí foi Jesus. Entonces él trató el área donde estaba el problema. Então ele curou a área onde estava o Y problema. cuando él vio esa grandeza, Jesús solamente le tuvo que decir, sígueme. Então quando ele viu a grandeza, Jesus só disse, siga. Y él dejándolo todo lo siguió. E ele deixou tudo. Quando foi que você ouviu, pastor, o Senhor te chamar? De tantas cosas que pasé en mi vida, De tanta coisa que aconteceu na minha vida, frustraciones, rechazos, frustração, rejeição, traiciones, traições, muchas cosas. muita coisa. Una de las cosas que perdí un año de estudio Eu perdi um ano por de estar estudo viviendo en otro lado. por estar em No outro porque lugar. quería, Não porque eu queria, sino porque tenía que obedecer. senão tinha que obedecer. Pero me gustaba estudiar. Entonces yo allá era primaria hasta séptimo grado. Y después empieza la secundaria. Então foi até o sétimo e depois fiz Primer secundário. año, segundo año, hasta quinto año. Hoy cambiaron las cosas. Hoje já mudou tudo. Después de quinto año viene la universidad y después viene la carrera que uno quiere seguir. Y yo quería estudiar en la iglesia, quería estudiar en el colegio industrial. Eu queria estudar num colégio Estaba industrial. ansioso, quería Estava estudiar. ansioso. Entonces termino bien el colegio séptimo Então eu grado termino bem y le digo a mi padre que quería ir a un colegio que era de la ciudad que estábamos. e fala que eu quero ir nesse Entonces le colégio. digo, vamos que quiero ver. Entonces me acuerdo, me llevó el maestro que estaba ahí, nos llevó por todos lados. Yo Então vi só ver a escola. los tornos, cómo hacían las herramientas. Yo salí de ahí. Eu saí dali vendo as ferramentas. Yo ya quería estar en ese Eu já colegio. queria estar ali. Se acostumbra en Argentina a decirle a alguien que estudia o no quiere estudiar. Un padre dice, o estudias o trabajas. E eles dizem, ou você estuda ou você trabalha. Me acuerdo que yo salí de ese lugar con él contento. Digo, bueno, voy a empezar acá. E eu saí contente ali Mi de se eu papá vou me começar. mira mientras íbamos caminando y me dice, Darío, yo no te voy a decir como todos los padres le dicen a sus hijos, o estudias o trabajas. Ou você estuda ou você trabalha. Yo te voy a decir, Darío, trabajas o trabajas. E o meu pai falou, ou trabalha ou trabalha. Bien que me pagaba cuando trabajaba, casi nada. Ele quase não me pagava nada. Pero mi propia casa y mi propio padre me descontaba la comida. E na minha casa e o meu pai descontavam a comida. Y yo amaba a mi papá. E Lo eu amo. amava o meu pai, eu amo. Amén. Y él pagó eso. E ele pagou isso. Y lo creo que lo está pagando porque yo sé que no está con Dios. E eu sei que ele não está com Deus. Por eso lo amo. Por isso eu o amo. Por eso no tengo nada contra él. Eu não tenho nada contra Y meu puedo pai. hablar libremente de muchas cosas más que me pasaron. Y puedo hablar de tanta gente que me ha dañado. Eu posso falar de muitas Sem pessoas dolor. que me feriram sem dor. Porque perdonar genuinamente significa recordar sin dolor. Porque perdoar de verdade é recordar sem dor. Cuando alguien no perdona, Quando alguém não perdoa, cuando está recordando le causa quando se dolor. lembra, causa dor.
Entonces, soporté muchas cosas. Suportei muitas coisas. Me caso joven. Eu caso No me caso, jovem. sino que en Eu me concubinato. ajunto. Sim. Nos quisieron separar. Quiseram me La separar. madre de mi esposa y mi padre se unieron. Mi padre me quería porque quería que yo esté A trabajando mãe con da él. minha esposa e o meu pai Él se no quería a uniram mi esposa. para nos separar porque meu pai queria que eu La voltasse a trató muy trabalhar. mal. Tratou ela muito Y mi mal. suegra no me quería E minha sogra não porque me no queria. tenía carro, Porque eu não tinha carro. solo tenía moto. Eu só tinha moto. Pero el amor que teníamos nosotros era muy fuerte. Mas o amor que nós tínhamos era muito forte. Ya van 29, casi 30 años. Já fazem quase 30 anos. Pero trataron de separarnos. Pero no pudieron. Eles quiseram nos separar, mas não puderam. Siempre adversidades. Sempre adversidade. Ella volvía a Dios, pero yo la hacía apartar porque yo no estaba convertido. Ela queria voltar a Deus. Yo le decía, tú vas a la iglesia porque sales con el pastor. Eu dizia para ela, você quer sair com o pastor? Sufrió mucho con eso, con el sufrió tema de la mucho. iglesia. Entonces, ¿qué pasa? O que aconteceu? Quedamos embarazados. É que nós ficamos grávidos. El primer niño. Primeira criança. Eso fue un regalo de Dios. Isso foi um presente de Deus. Cambió mi vida. Mudou a minha vida. Amaba, me acuerdo que se llamaba Pablo Darío. E eu me chamava Paulo Dario. Yo siempre digo esto. Con todo el dinero que gasté para hacer casas en las casas de los parientes, hoy tendría una mansión. ¿Entiendo? Com todo o dinheiro que eu gastei para fazer na casa do parente, hoje eu tenho uma mansão. Porque mi mamá me decía, hacé la casa en el fondo, hay terreno. A minha mãe dizia, faz a La casa base. no fundo. Y después una pelea. Daí eu fazia a casa lá. Depois, numa guerra, eu perdi a casa. Mi papá, el terreno que teníamos allá en San Miguel, 40 metros de ancho Porque o terreno que nós por tínhamos 80 de largo. era 40 por 80. Mucho terreno. Acá va a ser tu casa. Então faz a tua casa aí. Y gasté dinero. E eu gastei dinheiro para fazer mais outra casa. Un día todo. Um dia foi embora. Mi suegra, te doy la mitad del terreno. Minha sogra disse, tem metade do terreno. Construimos, Construímos. hicimos una pieza. Temos uma peça. Vino la crianza. Veio uma criança. Me acuerdo que vivía sacándole fotos, no había celulares. Eu tirava muita foto. Muy joven yo, Eu era muito jovem. pero era nuestra vida. Era a nossa Él vida. muy inteligente. 4 meses le compramos la cuna que tenía barrotes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? 4 meses nós compramos. 4 meses. Tenía 4 meses él, el bebé. O bebê já tinha Y 4 me acuerdo meses. que le compramos la cuna donde duerme. Quando nós compramos um berço. Y el verso tenía los barrotes de madera. E era com ripa de madeira. Y él se agarraba con Y- 4 meses Com 4 meses ele se agarrava naquelas y ripas. se paraba. E ficava em pé. Hermoso. El primer nieto, el primer sobrino. No le faltaba nada. Nada Lo faltava. mejor de lo mejor. O melhor do melhor ele tinha. Yo fui una de las primeras personas que trabajó en el videocable, colocar cable, TV, E eu fui uma das primeiras pessoas a fazer instalação de y vídeo. trabajaba en la calle colocando las redes. Eu trabalhava em muitos lugares. Zonas muy bajas y por ahí veía niños que en pleno invierno sin zapatos no se enfermaban. Eu via crianças sem sapato e não ficava doente. Nuestro primer hijo no le faltaba nada. Nosso primeiro filho não Los faltava controles nada. que tenía que tener. Tudo que ele precisava. Una madre, mi esposa, que era muy... Si sentía algo, ella enseguida Uma mãe que cuidava siempre muito. fue así, una leona con sus hijos. Ela era uma leoa com seus filhos. Un día empieza con un quejedito. Um dia, Yo no lo escuché nunca, pero la madre sí. a sua mãe escutou um barulhinho. Llevamos a una clínica, Levamos na clínica, otiti, le da medicación, nada. deram remédio Ella no se quedaba tranquila. e ela não ficava mais tranquila. Llevamos a otra clínica, Levamos em outra clínica. no tenía nada, Ele não tinha nada. pero ella no se quedaba tranquila. Ela não ficava tranquila. El bebé no tenía nada. O bebê não tinha nada. Hasta que un día me dice, vamos a llevarlo a un hospital que es un hospital bueno. Até um dia que levamos no hospital bom. Y lo llevamos ese día al hospital. Levamos ele no hospital. Ese día que llevamos al hospital al bebé, llegó con más de 40 grados de fiebre. Nesse dia ele estava com mais de 40 graus de febre. Recuerdo, que ahora viene el recuerdo, Agora vem a lembrança. tenía mi carro. Eu tinha meu carro. No era nuevo, viejito, Não era novo, era pero velho. estaba bueno.
Mas estava bom. refaccionado, y yo lo lavaba, E eu lavava ele. y yo lo sentaba en el asiento, Eu sentava ele y no mientras assento. caía el agua por el parabrisas, Então, quando él se caía reía, muy inteligente. água no para-brisa, ele começava a rir. Imagínate el primer bebé, Era o meu primeiro bebê. primer hijo. El tema es que lo llevamos con fiebre, Nós levamos ele com febre. entró al hospital Ele entrou no hospital. y al otro día lo estaba sacando en un ataúd. E outro dia eu estava tirando ele no caixão. Le hicieron estudio de todo lo que te puedes imaginar. No le encontraban nada. No tenía nada. Ele não tinha nada. Recuerdo que yo estaba en un hospital viejo, puertas grandes, vidrios, Estava olhando aquela porta grande, vidro. y había un redondel con la Virgen, E havia um quadro com a Eh, Virgem, con Jesús católico, com Jesus católico. colgado. Sim. Yo he rezado en ese momento, rezaba Eu rezava y le pedí a Dios que haga cualquier cosa. e pedia que Es Deus más- fizesse alguma coisa. Es más, incluso, no me estoy escuchando, ¿sale? Sí. Acá. Incluso ahí. Incluso le dije, si tienes que hacer algo, llámame a mí. Se tem que fazer algo, faz comigo. El tema es que yo entré a verlo y tenía tubos por todos lados. E ele estava com tubo por todo lado. Y bueno, fallece. Yo me enojé con Dios por mucho tiempo, E ele morreu e eu fiquei com nojo de Deus. pero yo no conocía a Dios. Eu não conhecia Deus. Yo no tenía a Dios, no me puedo enojar con alguien que no tenía y no tenía relación. Eu não tinha Deus e como eu posso ficar bravo com alguém que não tinha Así que relação? menos quería llegar a Dios. Entonces fueron todas cosas que yo fui acumulando. Então todas as coisas que eu fui acumulando. Estoy resumiendo muchas cosas. Estou resumindo. Y uno cree que va a poder sobrellevar muchas cosas, pero la verdad que no. Eu acreditava que eu podia carregar muita coisa, mas na Entre verdade todo não. ese entorno siempre Dios ponía gente que me predicara. Mi esposa Mas buscaba a Dios. depois disso, Deus colocava sempre gente que pregava para mim. Andábamos como zombies, éramos muy jóvenes, y andábamos como zombies en la calle. Yo ya no trabajaba, porque después de perder el Eu bebé, andava como zumbi na casa, eu não trabalhava mais. yo no quería tener hijos. Eu não queria mais ter filhos. Y ella estaba como Rebeca. Eu já estava como Rebeca. Jacob, si no me das hijo, me muero. Ela estava dizendo, se o senhor não me der filho, eu vou morrer. Y no quedaba embarazada. E ela não ficava grávida. Encima fuimos a vivir con nuestro padre, con mi papá. Y mi papá no la quería. Nos peleamos, nos fuimos. El tema es que Dios empezó a restaurarla a ella, empezó a Dios. Deus começou a Uno restaurar no ela. entiende ciertas cosas, por qué pasan. Tem coisas que a gente não Y entende lo por que primero que passa. hacemos es echarle culpa a Dios. O primeiro que fazemos é Por culpar eso a estaba Deus. enojado con Dios. Pero yo entiendo que todo ser humano que nace, nace con un propósito. Todo ser humano que nasce, nasce com Y él nació propósito. con un propósito. E esse bebê nasceu com Y propósito. volvió donde yo quiero ir ahora. Por eso entiendo dónde está mi hijo, entiendo dónde está mi mamá y que los voy a volver a ver si sigo esta línea. Por isso eu Se entendo sigo este que caminho. eu vou voltar a ver meu filho e vou voltar a ver minha mãe se eu continuar nessa linha. Eso es lo que dijo David. É o que falou Davi. Yo no puedo hacer nada, no lo puedo traer. Eu não posso fazer nada, não posso Pero si fazer yo hago voltar. las cosas bien, yo iré a él. Mas se eu fizer a coisa certa, eu vou até ele. Eso es lo que me mantiene en el camino É o que infierno. me mantém no caminho. Entonces, pasaron muchas cosas, Muitas coisas aconteceram. pero llegó lo que rompió la gaveta. Mas teve algo que rompeu a gaveta. ¿Y qué rompió la gaveta? Pasa lo siguiente. ¿Qué Mi aconteció? papá Meu- se separa de mi mamá cuando yo tenía 7 años. Meu pai se separou da minha mãe quando tinha 7 anos. Se va con esa mujer, Vai contra a mulher, que fue su mujer hasta que él falleció. que foi se sua quitó la mulher vida. até que ele morreu. Hoy se le está predicando el evangelio. Hay un hijo que ya está, es cristiano. Yo amo a mis hermanos. Yo no tengo nada con ella. Estoy orando para que ella Estoy acepte a orando Cristo. por meus Ella irmãos, amo me eles. sigue en las redes y todo. Ele já me Amém. segue na rede. Amén. Seguramente escucha porque. Pero bueno, el tema es que cuando mi papá se va, Quando meu pai se vai, un día él vuelve. Al poco tiempo que se deja a mi mamá y se lleva todo, vuelve. Entonces, cuando vuelve en su camión, yo siempre iba a la puerta de casa para ver si venía el camión. Escuchaba un camión, ahí viene papá. quando eu escutava o caminhão, eu pensava, vai vir meu pai. 7 años. 7 años. Y un día viene el camión. Um dia eu vi o caminhão. Usted no la felicidad. Imagina a felicidade. Y él baja y se arregla con mi mamá. Entonces empieza a bajar muebles nuevos. Eu pensava que ele ia voltar. Yo siempre digo esto, nosotros antes no había control remoto. Antigamente não havia El control remoto eran los hijos. Eram os Ah, filhos sim, que eram sim. controle. Y la televisor blanco y negro. A TV Y preta era e branca perilla. Tic, tic, tic. tinha Sim. tecla.
Entonces cambia de canal, tic, y íbamos nosotros a cambiar el canal. Pero cuando viene mi papá, Quando meu pai vem, viene con una televisión, pero más moderna. vem com uma TV moderna. Esta no hace tac, 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 sino que ahora le tocabas un botón y cambiaba. É de apertar botão agora. Feliz de ver a mamá, papá, Feliz de ver o pai e a mãe. cosas nuevas. Dijo, "Ah, éramos niños, Eu era criança, pero solo duró 2 días. só durou 2 dias. Entonces se va de nuevo con su Então ele mujer. foi embora de Nunca más novo. volvió. E nunca mais voltou. Yo fui con él. Pero quedó algo en mí. Mas ficou algo em mim. Quedó esa escena Ficou essa imagem. que estuvo con mi mamá Esteve com a y minha las mãe volvió a dejar. e de novo deixou ela. Eso estaba guardado en mí. Isso estava guardado. Y el diablo lo iba a usar. E o diabo usou isso. Y ya siendo adulto, mi papá se separa. Porque cuando yo me voy de mi casa Quando eu estou adulto, meu pai y se voy a separa. vivir con mi mamá, E eu vou viver com minha mãe. mi papá cae en una realidad. Que todo lo que él había hecho con nosotros era malo. Meu pai caiu na Que realidade me usó, que me e maltrató. viu que o que ele fez foi errado. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Então o que ele fez? Maltratar a la familia que tenía allá. Começou a maltratar a família que ele Hasta el tinha. punto que su mujer lo quiso dejar. Até a ponto que a mulher o deixou. Entonces, él cambió y tuvo intentos de suicidio. Então ele tentou suicídio. Y como yo el mayor, siempre me llamaban a mí. E como filho maior, El que sempre me arreglaba todas las chamavam. cosas. Eu que resolvia tudo. Entonces, una distancia de 80 kilómetros de donde vive mi papá y mi mamá. Então a distância era 80 km. Me iba para allá. Eu Y corria para trataba lá. de arreglar esa familia. Tentava de cuidar dessa família. Pero yo no había arreglo. Mas não havia como. Y yo no podía dejar a mi papá. Eu não podia deixar meu pai. Me lo traje para mi casa. Então eu trouxe para minha casa. Cuando me lo traje para mi casa, yo estaba accidentado. Quando eu trouxe para minha casa, eu já estava sendo Nos transformamos en mejores amigos. Nos transformamos em melhores amigos. Aproveché que estaba accidentado con un sello porque me había quebrado el tobillo Aproveitei que eu estava com o joelho quebrado jugando al fútbol. por causa do futebol. Pero no me detenía. Con yeso, no sé Mas cómo le dice mesmo acá, com gesso, y todo, agarraba el auto. Pues tenía un buen auto. eu pegava um carro, Subía a mi papá botava meu pai y no íbamos a pescar al mar. e nós ia pescar no mar. Papá, ¿qué quieres que te compre? Le compraba caña. O que é que eu compro? Eu Tuvimos una comprava. relación de padre e hijo Tivemos uma relação de pai e filho. tremenda. Tremenda. Él en ese tiempo que estuvo con nosotros aprendió lo que era una familia porque eso es lo que éramos. Nesse tempo nós nos Mi tornamos mamá no uma família. estaba con nadie Minha mãe não estava com y ninguém. empezó a frecuentar. Começou a frequentar. Y un día se pusieron de acuerdo. Y volvieron otra vez a estar juntos. E outro dia se reconciliaram e voltaram a viver. Y alquilaron una casa enfrente de mi casa. E estavam morando na frente da minha casa. Por eso, de lo que es la liberación y la sanidad y cómo el enemigo trabaja. Veja como o inimigo trabalha. Entonces un día, mi cumpleaños, estábamos todos en familia. Um dia no meu Todos os aniversário, estavam todos os irmãos. Mi papá, mi mamá, Meu pai e minha mãe. mis hermanos se encargaron del negocio, de los camiones allá. Y mi papá solo íbamos a ver y recaudar y volvíamos. Meus irmãos cuidavam do caminhão da empresa. Estaba bien mi papá. Pero el enemigo ataca en el alma O inimigo ataca na alma. y sabe cuándo tocarte. Sabe como ferir. Y el daño que genera es grande. E o dano que ele faz é grande. Entonces un día, él no pudo olvidarse de la otra mujer. Então ele não pôde mais estar com outra mulher. Yo ya siendo grande, Eu já sendo no grande, teniendo a Dios. não tinha todavía. Deus. Entonces, ¿qué pasa? Então o que aconteceu? Después de mi cumpleaños, Depois se do meu van tarde de aniversário, casa de la fiesta y a la madrugada me llama mi papá. Tu papá se fue de nuevo. e então me chamaram de madrugada e disseram, teu pai foi embora. ¿Qué pasó en mí? O que aconteceu comigo? Se activó lo que pasó cuando yo tenía 7 años. Aconteceu que ativou aquilo que eu tinha lá de 7 anos. Pero ahora yo era adulto. Eu já era adulto. Ahora me iba a escuchar. Eu disse, agora ele vai me escutar. Cuando era niño yo no podía Quando hacer eu era nada. criança, eu não podia fazer nada. Pero lastimaste una vez a mi mamá, 2 veces no lo vas a hacer. Você feriu minha mãe uma vez, agora não vai ferir de novo. Se activó en mí eso. Ativou isso em mim. Yo soy siempre de tener los últimos celulares, desde que salieron los Eu celulares. sempre tive de lançamento de Me celular. acuerdo que yo salí y le dije, bueno, vamos, pa. Y yo me compré un Nokia Note 8, Eu comprei um Nokia, 8 GB. Nokia Una 8 cámara. GB. No todos tenían ese celular. ¿Qué quieres, papá? Y estaban esos que se abrían, los Motorola, É um Motorola que se abria. los buenos, Sí. no los flip, los más avanzados. Y todo para mi papá. Eu dei tudo pra ele. Entonces, cuando él se va,
agarro el auto, mi hermano mayor, y nos vamos para San Miguel. E No lo quando ele vai encontramos. embora, nós vamos atrás do meu pai. Y no lo encontramos porque queríamos hablar, y si me tenía que pelear, me peleaba con él. E não achamos ele. Se tivesse que brigar, ia brigar. Porque el daño que me había hecho, o sea, lo que me hizo cuando era pequeño y no pude hacer nada, E aquilo que ahora aconteceu siendo grande, yo le iba a dar la lesión. quando eu era pequeno, agora eu ia resolver isso. Vuelvo, Eu volto, llamo por teléfono, chamo por de telefone. tantas veces que no me atendió, me atiende. Ele demorou para me atender e me atendeu. Viejo, ¿qué hiciste otra vez? Fizesse isso de novo, Yo no estaba viendo el presente, yo estaba viviendo el eu pasado. não estava vendo o presente, eu estava vendo o El passado. daño que había sido en mi alma. A ferida que ele fez na minha Entonces alma. le dije, viejo, ¿qué estás? ¿Por qué otra vez hiciste esto? ¿Por qué dañaste a mamá? Por que fizesse isso de novo? Y él me decía, Darío, pero esto, lo otro. Las últimas palabras que yo le dije a mi padre, A última palavra que eu falei pro meu pai. ¿sabe qué, viejo? Para mí estás muerto. Para mim, você está morto. E desliguei. Eso fue un 14 de febrero. Isso foi dia 14 de fevereiro. Y yo esperando que él me llamara. E eu fiquei esperando que ele me chamasse. Mi orgullo, Meu orgulho. su orgullo, O orgulho dele. esperando que yo lo llamara. Esperando que ele chamasse. Yo sabía que él había tenido intentos de suicidio, por eso lo traigo a vivir con nosotros. Eu sabia que ele já tinha tentado se suicidar, por isso que eu trouxe ele. El 17 de marzo, No dia 17 de março, yo ya estaba sano, estaba trabajando en la eu já empresa. estava bem do joelho, já estava trabalhando. Me suena el teléfono, lo conozco, y Então atiendo. alguém me ligou. Una E eu, mujer, uma mulher falando. Darío, sí. ¿Quién? Dario, Darío, venite para San Miguel. vem para São Miguel. Tu papá se acaba de quitar la vida. O teu pai acabou de tirar a sua vida. Las últimas palabras fueron, As últimas palavras que eu falei, viejo, para mí estás muerto. velho, para mim você está morto. Imagínate cuando yo recibí esa noticia. Imagina quando eu recebi essa notícia. El diablo como me atacó y yo era el culpable. O diabo me fez sentir culpado. Eso es lo que rompe el cajón. Cuando yo salgo no me querían dejar salir de la frente porque estaba mal, no estaba bien. Entonces destinan a otro hombre para que vaya conmigo en mi propio carro. Então eu peguei outra pessoa para ir comigo no meu próprio carro para dirigir porque eu não estava bem. Entonces vamos. Llegamos a la esquina, le digo, no, sentate ahí. Y yo manejo fuerte. E eu então disse, deixa que eu dirijo. E eu corro. Cuando yo llegué, yo lo vi colgado. Yo vi que tenía la mesa y él podía salvarse, pero no quiso salvarse. Eu vi que ele podia ter se salvado, mas ele não quis se Y salvar. vinieron todos mis hermanos, la mujer de él, y había posesiones. E vieram pessoas, havia Entonces todos posses. empezaron a atacarme, Então eles começaram a me atacar. porque yo pensaba que en ese momento yo estaba pensando en querer quedarme con todas las cosas. E eu já Porque era estava el hijo pensando mayor. em ficar com todas as coisas porque eu era o filho mais velho. Yo lo único que quería era que lo bajen de ahí. Eles pensaram que eu queria ficar com todas as coisas. Teníamos que esperar a la policía científica. Esperamos a polícia. Pasaron muchas horas. Passou muitas horas. Vinieron mis hermanos, los que yo amo, Meus irmãos, eu diciéndome que yo me quería quedar con los camiones, con todo. falava que eu queria ficar com o caminhão ou com as coisas. Yo lo único que quería que lo bajen de ahí. A única coisa que eu queria é que tirasse ele dali. Hice todo lo posible para enterrarlo donde nosotros lo tenemos. Yo no tenía a Dios todavía. Eu fiz todo o possível para enterrar onde nós temos, mas eu não tinha Deus. Mi último tiempo con mi papá fue el mejor. O meu último tempo do meu pai foi o melhor. Era feliz. Eu era El feliz. padre que por mucho tiempo no tuve ese amor de adulto con él, lo tuve. Íbamos a pescar, jugábamos a la carta. O amor que eu nunca tive com ele, eu tive em Era um adulto. amigo. Eu ia pescar, ele era meu amigo. Quizás no era ese abrazo, ese amor, no lo fue. Não foi todo abraço, Ese todo afecto amor, ya estaba a punto de llegar. mas estava próximo de chegar. Pero de repente el diablo activa en mí algo que él dañó cuando yo era. De repente o diabo ativa em mim algo que ele me feriu lá quando eu era criança. Entonces, después que acontece esto, Depois que isso aconteceu, yo cambio. eu mudo. Yo no voy más a pescar, Eu não vou mais pescar, ya no salgo más con los amigos, eu não saio com os amigos, no quiero ir a trabajar, não quero ir trabalhar, trato mal a mi esposa, trato mal minha esposa, no le doy amor a mis hijos. não dou amor aos meus filhos, Me transformé en un ogro. me transformei num ogro.
en un maltratador. um maltratador. Nunca le pegué a mi esposa, pero a veces una palabra es más fuerte que un puñazo. Eu nunca bati na minha esposa, mas uma palavra às vezes é mais forte que um soco. Me acuerdo que vivía jugando los juegos, Eu vivia nos jogos. no me importaba nada. Eu não me importava mais. Y eso llevó a que un día mi esposa me diga, no me amo más. Então minha esposa disse que eu não amava mais ela. 2 autos tenía, 2 carros. Eu tinha 2 carros. Ella se iba con los chicos a la iglesia. Ela vai com meus filhos na igreja. Ningún hermano lo traía de vuelta. Ninguém trazia ele de volta. Y yo teniendo auto no le iba a buscar, se venía frío, lluvia. E eu tendo carro não deixava ela ir. Esa mujer es una guerrera. Ela ia a pé para a igreja e ela era uma guerreira. Lo único que quería era que yo conozca a Dios. E o único que ela queria era que eu buscasse a Deus. Un día mirando la televisión frente y ella al lado mío, Dia olhando para a TV no me meu lado, dice, yo quiero que vengas a Dios. Y hoy te doy la última oportunidad e ela falou: eu quero que você venha a Deus e eu estou te dando uma última oportunidade. de que conozcas a Dios. Que você conheça a Deus. Yo mirando ahí Eu olhando ali a la televisión que estaba viendo, na TV, pero en sí estaba viendo su rostro también. mas eu também estava vendo o seu rosto. Y yo le dije, nunca voy a conocer a tu Dios. Eu disse: eu nunca vou conhecer o seu Deus. Y yo con la mirada allá también miraba como en su rostro Eu estava vendo a TV, Caía mas las via lágrimas. que havia lágrima no rosto dela. ese día la rompí. Nesse dia eu rompi ela. Y de repente todo el mundo se me vino encima. Hasta el punto que no quería vivir. Até o ponto que eu não queria mais viver. Tudo Porque foi eso dando me llevó a errado. perder mi esposa y mi familia. Cheguei a perder minha esposa e minha família. Entonces entré en un estado de locura que necesitaba hasta psiquiatra. Então eu fiquei louco e precisei passar por psiquiatra. Medicado. Remédio. Intento de suicidio. Eu tentei me Otro matar. día te voy a contar todos. Outro dia eu te conto. Pero el tema es que cuando se rompe, todo eso está ahí adentro. Então tudo isso está dentro e se Y rompeu pesa. e começa a pesar. Es algo que no te puedes librar. É uma coisa que você não pode se livrar. Y cuando pierdes todo, yo era peor que un trapo de piso. E quando perde tudo, você é pior do que um No me pano de quería. chão. Era un peligro. Eu era perigoso. Y empiezo a orar. Empiezo a ayunar sin saber lo que era un ayuno. Eu começo a orar No con la intención de ayunar. e começo a jejuar sem saber o que é jejum. Pero estaba en una angustia, estaba en una depresión. Mas eu estava em uma depressão tão Y lo grande único que hacía era orar. que a única coisa a fazer era De orar. pedirle a Dios E pedir a Deus que me llevara todo el peso que tenía. que tirasse esse peso que estava em mim. Que ya no quería. Eu não queria mais. Y fueron muchos procesos. E o processo foi grande. Muchas veces me quise suicidar. Es más, la noche que yo me bauticé me iba a tirar abajo de un tren. Na noite que eu me batizei, eu ia me jogar embaixo de um trem. Y algo no me dejó y me llevó E algo que não me deixou hasta un lugar donde estaban bautizando. e me levou até o lugar onde estava sendo batizado. Cuando me bautizan, Quando me batizam, dice que yo salgo del agua danzando y hablando en lenguas. dizem que quando eu saí da água, eu saí dançando e falando em 30 línguas. minutos la gente estaba alrededor mío porque si de la forma que yo danzaba me podía destruir. Yo no me Meia acuerdo. hora eu fiquei dançando e pulando e as pessoas cuidando de mim. Empezó a cambiar, pero todavía estaba esa carga. Eu comecei a mudar, mas estava esse peso em mim. Pero ya empecé a experimentar y a buscar quién era Dios. Eu comecei a experimentar e buscar quem era Deus. Entonces empecé a entender de la tercera persona, Então eu comecei a entender acerca da el terceira Espíritu pessoa, Santo. o Espírito Santo. Pero siempre le pedí a Dios. Eu sempre pedi a Deus. Hasta que un día Até que um dia me di por vencido. me dei por vencido. Yo lloré hasta que no me quedé lágrima. Eu chorei até não ter mais lágrima. Lo único que quería era que me aliviara. A única coisa que eu queria é que ficasse leve. El diablo me tocó muchas veces. O diabo muitas vezes me matou. Yo le llamo el manotazo de ahogado. Cuando Dios te va a apartar, Él va a tratar de hacer. Entonces se materializan los espíritus. Então, Me quando tapaba la boca, me sacaba de la cama. o inimigo muitas vezes quis me matar, tampando Cos- a boca, me jogando da Cosas cama. paranormales yo viví. Coisas Ataques del paranormais. diablo. Ataque do diabo. No. El testimonio es grande y te lo estoy reduciendo. El tema es que un día, postrado en una cama, Um dia eu estava ajoelhado na cama. lo único que le pedí a Dios es que se llevara todo eso. O único que eu pedi a Deus foi que Deus levasse tudo isso. Imagínate que yo sentía la culpa de lo de que le había pasado a mi papá. Eu tinha culpa, sentia culpa do que tinha acontecido. Estaba en el pozo donde no podía salir. Eu estava num poço que eu não Ni la podia sair. ciencia, ni madre, ni Ni hermano, ciencia, ni nadie. Yo mãe, estaba al ninguém. cuidado de mis hermanos.
Entonces, ese día orando Neste dia eu estava en orando la habitación de mi sobrina, na casa da minha sobrinha. de repente entró alguien, De repente alguém entrou, se puso atrás mío se pôs atrás de mim. y yo estaba orando, E eu estava orando, arrodillado, agonizado. y me agarra de atrás E ele pega e me agarra por trás y me abraza, e me abraça. me eleva. Yo quedo con los pies colgando. E eu fico levantado do chão. Y ese abrazo hizo que todo lo que estaba dentro mío Esse abraço fez com que tudo que estava dentro de mim fosse embora. ya no había dolor, Já não havia mais dor, ya no había más carga. não havia mais carga. Lo único que había era amor. O único que havia era amor. Un amor que nunca había recibido. Um amor que eu nunca tinha recebido. Ese fue mi encuentro con Dios. Esse foi o meu encontro com Deus. Yo sé cuando Dios te abraza. Eu sei quando Deus te abraça. Y ahí empieza. Que falar agora, pastor, depois. Mas e depois desse abraço? O que aconteceu? Você saiu desse quarto aqui. Qual foi a primeira coisa que você fez, pastor? Después de ese abrazo que aconteció, me sentía bien. Depois desse abraço eu me sentia bem. Livre, leve. Pero ya había mi convicción Já havia de convicção. pecado. Convicção de pecado. Como ya no, mi esposa no quería saber nada de mí, Como minha esposa não queria saber de mim, dice, un clavo saca otro clavo. um cravo causa outro cravo. Entonces dije, bueno, me voy a ir a bailar, Eu vou pra dança, voy a buscar otra mujer. vou buscar outra mulher. Pero ya no podía. Mas eu não podia. Y empecé una relación con Dios. Comecei uma relação com Deus. Como tenía convicción, Como y tinha- yo en mi mente pensaba, Na minha mente eu É. pensava, voy a ir a bailar hoy. eu vou pro salão hoje e vai ser bem. Entonces yo lo pensaba y hablaba con él y le decía, Yo- perdóname Dios, Eu pensava e dizia, Deus me perdoa, porque voy a ir a pecar. porque eu vou pecar. Pero yo ya tenía una Biblia Eu já tinha uma Bíblia. y siempre la ponía delante del auto. Sempre botava En na el frente do carro, nosotros le decimos no torpedo, painel. el panel. Y me acuerdo que estaba a punto de hacer y de repente paraba el auto y me bajaba y siempre Dios ponía una persona. E Deus sempre botava uma pessoa quando eu ia Y pro la primera vez que yo le pedí perdón porque iba a hacer algo que no que sabía que estaba mal. E eu pedia perdão Pues yo antes de tenía que fazer algo recuperar mi errado. familia. Pero como yo estaba bien, ahora no había dolor, Agora eu não tinha mais dor, eu queria aproveitar. pero tenía una relación con él. Mas eu tinha uma relação Entonces com le ele. pedía perdón antes de pecar. Então eu pedia perdão antes de pecar. Entonces me acuerdo que una noche yo estaba, ya era la noche, la previa, como le decíamos, y vino una persona. Y me acuerdo que yo vi el auto, y cuando vi el auto, en el volante, en el panel, la Biblia. Então eu olhei pro carro e na painel tava a Bíblia. Entonces cuando viene él, ya mi pensamiento de ira, sabía, ahora la palabra de Dios estaba en mí. Y empezaba a predicar. E então eu começava a pregar para a pessoa. Yo le pedía perdón a Dios de algo que iba a hacer que no terminaba haciendo. Eu pedia perdão para Deus porque eu ia pecar e eu acabava não indo pecar. Desde ahí empecé a tener esa relación con él. Eu comecei a ter relação com Deus. Él lo que me trajo fue la convicción. Y él me ayudó siempre a vencer. Nunca engañé a mi esposa. Eu nunca ganhei minha esposa. Siempre fue fiel en todas las cosas. Eu nunca enganei minha esposa. Sempre fui fiel a todas as coisas. Más con Dios. Mas com Deus. Entonces eso es lo que pasó. Después Dios fue muy acelerado lo mío. Sim, eu imagino. É muita informação para digerir. Aproveitando esse momento, depois de todo esse testemunho muito forte. No pida más porque no voy a contar más. Não quero tomar mais o seu tempo. Mas se você fosse dar um recado para alguém que está sofrendo muito, para alguém talvez que está enfrentando algo próximo do que você enfrentou. Algo, Se você fosse dar um conselho, dar uma palavra, dar uma direção para essa pessoa, o que ela deve fazer? Porque você teve uma experiência em que o próprio Jesus te abraçou, o próprio Espírito Santo te abraçou. Talvez essa pessoa ainda não teve esse encontro. Pastor, e depois de tudo isso, você conseguiu reconquistar sua família, sua esposa, porque ela lutou por você. verdaderamente no fue fácil.
Verdadeiramente não foi fácil. Pero ¿cuál fue el tema? Que fue Dios. Mas qual foi o tema? Foi Deus. Yo ya no era la misma persona. Eu não era mais a mesma. Entonces, y ahora estaba buscando a Dios. Agora estava buscando a Deus. Y la que estaba sin Dios y endemoniada era ella. E endemoniada agora era ela. Porque ella ya no me amaba. Porque ela não me amava mais. Entonces, ciertamente había alguien más. Havia mais alguém. Pero de repente cuando ella vio, Então, quando ela viu, cuando Dios la tocó, Deus lhe tocou, Dios restauró. Deus restaurou. Dios sanó las heridas. Deus sarou as feridas. Y Dios sigue trabajando. Deus continuou trabalhando. Porque la obra sigue. Porque a obra segue. Pero no fue fácil. Não foi fácil. Pero aprendí algo. Aprendi algo. A perdonar rápido. A perdoar rápido. A perdonar. Perdoar. La mejor arma. Melhor arma. Amo a mi esposa. No somos un matrimonio perfecto. Yo creo que no hay matrimonio perfecto. Amo minha esposa. Não existe matrimônio perfeito. Si un matrimonio es como un polo negativo y positivo. Casamento é como um polo positivo Senão não e negativo. funcionaria. Senão não funciona. Es lo contrario. Tudo ao contrário. Por eso lo bueno es que los matrimonios puedan tener a alguien y poder hablar. Porque é bom ter um casamento Una e de poder las falar. cosas que yo busqué mucha ayuda, Eu busquei muita ajuda. pero verdaderamente no todos te pueden ayudar. Mas nem todo mundo pode te ajudar. Más si no tienen a Dios. Mas eu tinha Deus. Lo que aconteció en mi vida, O que aconteceu na minha vida, solo Dios lo pudo hacer. só Deus podia fazer. Y hasta el día de hoy seguimos peleando porque el enemigo nunca se va a quedar E tranquilo. até hoje nós continuamos lutando porque o inimigo nunca fica tranquilo. Pero sí que Dios restaura. Mas eu sei que Deus restaura. Me devolvió todo. E devolveu tudo. Devolvió el amor de mi esposa. O amor da minha Me esposa, devolvió mis hijos. os meus filhos. Porque yo había perdido. Y yo me volví un ogro para estar con ellos. Y bueno, hoy estoy acá con mi hijo. Lautaro. Agora eu estou aqui com meu Sim. filho. Mis hijos. Que todavía hay cosas que Dios tiene que cambiar en mí. Ah, La está limando. Deus está me amolando Não porque sou Deus está perfeito. mudando a minha vida. Não sou perfeito. Pero Porém, voy creciendo a su estatura. estou crescendo a sua estatura. No sé por qué nivel voy. Não sei a que nível eu vou chegar. No me importa saberlo, quiero seguir. Não importa. Amo a Dios. Amo a Deus. Estoy apasionado por Dios, Estou apaixonado por Deus. por la iglesia Pela igreja y por las almas. e pelas almas. Solo quiero ser como dice la palabra. Como diz a palavra. Dice que una de las leyes, porque antes se acostumbraba a tener esclavos, ¿no? Entonces Dios dijo, podrás tener el esclavo, pero 7 años. Você pode ter. Tem uma lei que dizia que pode ter escravo por 7 Después de anos. los 7 años, Depois de 7 anos, tienes que dejarlo libre y le Sí. tienes que pagar. você tem que deixar ele livre e pagar ele. Pero si ese esclavo Mas se esse escravo dijere, yo no me quiero ir disser, eu não quero ir embora, porque amo tanto a mi Señor, porque eu amo tanto meu Senhor. entonces dice la palabra, Então diz a palavra. tomará una lesna. Vai pegar ¿Sabe qué es una lesna? e vai ferir a orelha dele. Entonces llevarás al esclavo contra la puerta Vai levar o escravo até na porta y orarás su oreja. e furará sua orelha na porta, La clavarás. cravando na porta. Entonces Então, él será un esclavo por amor. esse se torna um escravo por amor. Jesús. Jesus, La Biblia está mal traducida cuando dice siervo. a Bíblia melhor traduzida La como palabra es servo. esclavo. A palavra é escravo. Doulos. Doulos. Jesús, el hombre más apasionado, Jesus é o homem mais apaixonado. fue clavado. Ele Por também amor. ele foi cravado por amor. Entonces, yo todo lo que hablo, Tudo que eu faço e falo, lo hago por amor, eu faço por amor. porque lo amo. Porque eu o amo. Y cuando veo todo lo que veo y la injusticia que hay, Quando eu vejo injustiça por aí, pero bueno, voy al paso de Dios vou no passo de Deus. y hago lo que más puedo, Faço o que eu posso. lo que Él me permite. Que Ele me permite. Quizá hoy aprendieron cosas o se le revelaron cosas, porque sé que se revelan. Quem A sabe muchos hoje, de los que están acá y los que van a escuchar, cuando se da la palabra, cuando se habla de Dios y lo que Dios hace, entienden quizá lo que leyeron, lo que escucharon, porque es el Espíritu Santo que está dando la revelación. então vem revelação, porque o Espírito Santo pega a palavra e traz a revelação. Entonces, vamos a entender lo que es la gracia. Então vamos entender o que é graça. La gracia es eso,
A graça é isso. ser esclavo por amor, Ser escravo por amor. doblos por amor. Yo no Dor sirvo al por Señor amor. Eu não sirvo o Senhor por, por la ley o por un castigo. ou pela lei por um castigo. Yo lo sirvo porque Eu le sirvo amo. Yo porque no quiero salir eu amo, eu não quero sair de la casa de mi Señor. da casa do meu Senhor. Uau, pastor. Apóstolo. Meu Deus. Gostaria de ficar aqui mais algumas horas lhe ouvindo, mas vai ter outras oportunidades em nome de Jesus. Agradeço muito. Y me quedé ahí. Sim, Apocalipsis 4. Apocalipse Pero te 4. lo voy a dejar para otro día. Mas eu vou deixar Porque para si outro entro dia. ahí no salimos más. Porque se eu entrar, não sai mais. Pastor, podemos tranquilamente gravar um próximo VivaCast mandando um link para ti. Então fazemos online, tranquilamente. Argentina, Brasil. Isso, Argentina, Brasil, Sí, sí. tranquilo. Si me encuentran, sí. Se me encontram, sim. Seu testemunho muito impactante. Yo no me drogué, yo no tomaba alcohol, pero no era Eu não me borracho. droguei, eu não era um homem bêbado. O sea, yo no salí, yo salí de algo peor. Eu sei de algo pior. ¿Por qué? Porque al ser dañado yo dañaba. Porque eu fui ferido e eu feria. Yo dañaba con palabras. Eu feria com palavras. Nunca le levanté la mano a nadie, pero Nunca levantei a mão. yo sé cómo dañar a las personas. Mas eu sei como ferir as Yo pessoas. sé el poder que hay en la lengua. Eu sei o poder que há na língua. Dios hizo grandes cosas en mi vida Deus fez grandes coisas na minha vida. y cambió mi hablar y Mudou meu falar me enseña mucho, e me ensina muito. muchos misterios. Muitos mistérios. Enseño muchos ministros. Eu ensino a muitos ministros. Restauro matrimonios Restauro casamentos. y hombres de Dios que tienen hasta 60 años de ministerio. E homem de Deus que até já tivesse 60 anos de ministério. A donde Dios me lleva Onde Deus me leva porque hay alguien que tiene que ser restaurado. porque há pessoas que precisam ser restauradas. Y sé que hoy, a través de esto, Eu sei que alguien va a ser através restaurado disso alguém vai ser restaurado. y se va a levantar. Vai se levantar. Pero la iglesia tiene que levantarse y cambiar. A igreja tem que se levantar Se e tiene que mudar. apasionar Tem que se apaixonar. y tiene que decir la verdad. E tem que falar a verdade. Y la verdad siempre duele. E a verdade sempre dói. Y la verdad confronta. E a verdade confronta. Dijo Jesús, lo dije hoy, que es más fácil O que é mais fácil? decir tus pecados te son perdonados Se teus pecados são perdoados o toma tu lecho y anda. ou toma tua cama e anda? Obvio que es más fácil decir eres sanado. Hoje é mais fácil ser curado. Pero Jesús Mas Jesus nunca va a sanar a alguien que nunca vai curar primeramente alguém lo reconozca. que primeiro não o reconheça. Y aquel que reconoce a Jesús reconoce la santidad. E aquele que reconhece Jesus Y cuando reconhece a reconoce santidade. la santidad, E quando reconhece a santidade, sabe que él está sucio delante de su presencia. sabe que ele está sujo diante de sua Entonces presença. lo primero que hace es arrepentirse y confesar sus pecados. Então, primeiro tem que fazer se arrepender e confessar o seu pecado. Y entonces ahí donde Dios dice, Então aí, eres libre de tu azote. seja livre, O te dice, toma tu lecho toma o teu leite. y anda. Pastor, Deus bendiga. Amém. Gostaria que você, para encerrar esse episódio, orasse e desse uma palavra sobre essas vidas que vão ouvir o seu testemunho e vão ser impactadas. Amén. Em nome de Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oro por los padres que no recibieron amor. Oro por los hijos que no recibieron amor. Oro por todos aquellos que en su niñez han sido dañados en sus almas, Señor, que el diablo ha plantado esa raíz de amargura, Señor, que a veces da a florecer lo peor de cada uno de ellos, Señor. Padre, oro para que hoy sea revelado, Señor, en su vida, Señor, y puedan encontrar y arrancar esa raíz, Padre, porque muchas veces sacan lo superficial, Señor. Y yo quiero ahora, Padre, que ellos puedan entender esto y arrancar esa raíz. Amén, poder perdonar y perdonarse. Amén. Y solo hay una manera de ser libre, dice la palabra, es confesando nuestros pecados. Señor, Padre, dale la fuerza, Señor, y ponen ministros, Señor, ministros llenos del Espíritu Santo, para que esas personas que están libres dentro de sí, Señor, puedan ir a confesarse, Señor, puedan confesarlo, Señor, cuántos matrimonios aún en la iglesia, Señor, que hay infidelidad, Señor, que quizás se esté restaurando, pero nunca se atrevieron a confesarlo, Padre, y sabemos que si no confesamos, no somos libres. Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, le dé la valentía, el denuedo, Señor, para que puedan comenzar, para que puedan restaurar, Señor. Yo sé
El proceso puede doler, Señor, pero Padre, Señor, yo sé que tú restaurarás todas las cosas, matrimonio, familias enteras, Señor. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, y a través, Señor, de todo lo que se ha hablado, Señor, y lo que se ha entendido, yo declaro tu palabra, Señor. Declaro sanidad, Padre. Declaro sanidad del alma, Señor. Sanidad de enfermedades, Señor. Aún enfermedades terminales, Señor, porque, Señor, yo declaro, Padre, que ellos entienden, Señor, y ellos tomarán el arma más poderosa, que es el perdón y el amor, Señor, y serán rotas todas las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado mais Amén. uma vez pela sua vida. Deus abençoe. A gente vai deixar as redes sociais do pastor, do apóstolo Dário aqui para você seguir, acompanhar nas redes sociais. Não deixe também de se inscrever aqui no AvaCast. A gente se vê no próximo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até. Tchau, tchau.